Nesse programa muito especial de sexta-feira, o nosso programa, sabe por que ele é muito especial? Porque tem aqui uma das pessoas que eu mais amo de conversar nesse programa. E que então a gente vai receber o nosso chefe Cristiênio e sua mãe para a gente bater um papo e também para fazer um prato afetivo para o chefe. Olha só, hein? Ninguém faz igual a sua mãe. Ele mesmo já disse, já tentei reproduzir e não consegui. Sejam bem-vindos! Boa tarde! Boa tarde. Lá vem eles, que gracinha! Tudo bem? Tudo bem, Cris? Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Como é que é seu nome mesmo? Lidmar. Lidmar. Isso. E alguém te chama de apelido? Chama. Lid? Lid. Ah, acertou. É mais fácil, né? Então vamos sentar aqui, Lid. Senta aí no cantinho. Aliás, vamos trocar, deixa a Lid ficar mais perto de mim. Então vamos. Mamãe fica no meio. Então vamos. O Cris, quando a gente já conversou várias vezes, e ele me falou das dificuldades que vocês passaram quando criança e de como ele foi construindo esse gosto pela cozinha. Mas isso tem muito a ver com você, né, Lid? Vai ser. Ele disse que tentou reproduzir o bolo e não consegue. O que foi que você ainda não conseguiu passar para ele? Porque para mim ele é um gênio. A gente fala muito de mão, né? Às vezes as pessoas pedem a receita do bolo e igual eu tenho uma irmã que ela pediu, mas na hora de fazer, ela coloca o flocão. No lugar de colocar o arroz, ela coloca o flocão. Outras pessoas falam lá num copo de leite, eles vão colocar 2 copos de leite. Às vezes não deixa azedar, que ele tem que deixar, tem um processo dele azedar. Ah, entendi. Mas se fizer corretamente, não sai. Tem receitas que tem que ter a receita certa. Né? Por exemplo, quando fala que é uma colher rasa, é uma colher na medida, não é? Isso é e se verdade. fizer assim, não dá certo. Não dá certo. Mas o que eu quero saber não é bem a receita. E o que eu quero saber é qual que é o segredo. Porque, como eu disse, o Cris para mim é um gênio na cozinha, mas ele disse que aprendeu muito com você. Mas o que foi que ele não consegue fazer esse bolo? Qual que é o pulo do gato dele? Não, aliás, responde você, Cris. Cleide, primeiramente, obrigado pelo convite. Sou muito feliz de estar aqui. Você começou a falar, eu já comecei a ficar emocionado. Poder proporcionar para minha mãe momentos que é muito bom para mim, é muito gratificante, né? E aí, quando fala de cozinha, de receita, é nossa vida hoje, né? Minha mãe é minha inspiração, né? Algumas pessoas falam, nossa, Cris, você faz tanto tempo que você está na cozinha e você ainda tira dúvidas com a sua mãe. Ela é mestre, porque ela nem precisou estudar para isso, né? Ela é mestre no que faz, nem precisou estudar, é experiência, é intuitiva. Né? E não tem jeito, a comida de mãe é diferente. Eu acho que ela não conseguiu me ensinar o amor que a mãe coloca em qualquer receita. Já viu falar que a comida de mãe é a melhor do mundo? Então não tem jeito. Tudo, por isso que eu sempre falei, o bolo da minha mãe é o melhor bolo que tem, porque é de mãe, é diferente. Tudo que eu faço pela minha mãe, sempre eu coloco 5 filhos que ela teve, né? Ter a paciência de criar e entregar para 5 filhos e um filho, você sabe que não tem a sabedoria de entregar para a mãe. Então você vê, o filho não entrega para a mãe, mas a mãe entrega para 5, né? Sim, com certeza. Então assim, esse amor... Ai, que fofa! Esse amor, eu acho que faz toda a diferença. É a paciência, é o cuidado, é o carinho, é de saber que, na verdade, é a intenção de agradar alguém inteiramente, 100%. Então isso eu acho que faz toda a diferença. E você falou que está emocionada, eu também já estou emocionada. Eu não sei se você vai concordar comigo, Lid, mas eu acho o seguinte, todo mundo fala que quando a gente faz uma comida muito gostosa é porque a gente faz com amor. Verdade. Eu acho que tem muito mais do que isso. Tem até choro. É verdade. Até quando você está com problema com algum filho, quando você está com problema financeiro. Eu já passei por isso. Não sei se você já passou. Então, quando a gente vai cozinhar, o pouquinho que a gente tem, o pouco de ingrediente que a gente inventa aquela comida, ali vai lágrima, ali vai aflição, ali vai o que vai ser do futuro dos meus filhos. Mas aquela carga emocional, ela vem com tanta força que todas essas tristezas transformam num sabor.
Verdade. Parece que é coisa de Deus. Não parece, Cris? É mais ou menos por aí essa questão da afetividade da cozinha. É uma força que vem de dentro mesmo, não é só amor. Porque cozinhar com amor, cozinhar uma coisa que fica gostosa, é só fazer a receita. Mas e as pitadas? As pitadas de lágrima, de aflição, de agonia. A minha mãe, Lídia, me ensinou uma coisa, Cris, que quando você tiver com algum problema com seu filho, você pega uma roupa dele e vai passar. Aí pega a camisa e passa. Meu filho, essa camisa você vai vestir, os seus caminhos vão se abrir, você vai na retidão. Meu filho, tudo vai acontecer de bom para você. E a mesma coisa é a comida. É verdade. Quando você está preparando... Eu também, quando estou preparando o almoço, né, do domingo, né? Esse é sagrado. Ele é sagrado lá em casa. Todo domingo ele tá lá. Todos os domingos. Tá chorando porque é menino. Aí você tá ali preparando o almoço, você tá lembrando dos outros que não vêm. E eles moram todos aqui em Goiânia? Só tem um que mora fora, mora em Manaus. Ah, tá. Os outros moram aqui? É, moram aqui. Mas aí eles já têm filhos, já têm netos? Como é que é isso? Eu tenho 21 netos. Oh, beleza. E tenho 7 bisnetos. Já? Já. Ai, que inveja. Eu tenho bisneta. Eu tenho bisneta já de 13 anos. Nossa, Lídia, que maravilha! E aí no domingo geralmente vão quantas pessoas? Eu não falto. Né? Eu não falto. Infalível, né? Às vezes os outros estão viajando. Porque tem 2 que viajam muito para São Paulo. Aí eu tenho um que mora comigo, mas ultimamente ele fica na chacrinha dele. Ele construiu lá e fica pra lá. Gostoso lá. Ele fica mais lá. E os netos vão? Os netos vão. E geralmente... É pouco. Assim, ela é um pouco brava com o neto. Ela é daquela que domina e não deixa fazer. O neto não faz o que quer lá. Ela que domina. Meu Deus. A casa da avó é bem organizada. Pulando em cima de sofá, em cima de cama, essas coisas. Eu sou bem rigorosa. Ai, que bom. Minha parede do meu quarto tá toda arriscada. E eu só tenho um. Eu já ensinei meus filhos desde quando... Entendeu ali de gente, eu nunca aceitei riscar parede, entendeu? Na hora de calçar um calçado não é para sentar na cama, tem muita regra. Na cadeira. Mas isso deve desforrar a cama. Mas isso deve ter surtido algum efeito na criação desses meninos, da condução deles. Porque quando tem regras, é mais fácil dele obedecer regras no lugar onde trabalha, não é? Isso é verdade. E aí não fica aquela coisa tão sacrificante, aquela coisa assim que... geralmente, quem tem muita liberdade fica pulando de emprego em emprego. Não consegue, na verdade, não consegue se manter. Eu, no meu primeiro emprego, eu fiquei 5 anos. Eu tenho 43. No segundo eu fiquei 16 anos. Nossa! Foi. E aí agora eu sou 4. Então, assim, com 43 anos, lógico que tem um passado aí antes de eu falando do emprego CLT, né? Mas tivemos várias passagens aí com várias funções na vida, né? Que eu posso até falar um pouco. Mas assim, a gente tem raiz. Mas lembrando disso, porque qualquer lugar tem de ter regra. E aí tem muitos que às vezes estão incomodados com aquela regra, não adianta sair daqui e pro outro. Lá vai ter regra também. E onde não tem regra, não tem organização e nada flui. Exatamente. Né? Então você criou os filhos muito bem, né? Porque todos eles ficaram bem. Que bom. Agora me conta, desse bolo de arroz, onde você aprendeu a fazer ele? Bom, a minha mãe, né? Minha mãe gostava daqueles bolos caseiros na fazenda. Assava no forno de barro. E ela fazia o processo, o meu não é bem igual dela, mas o processo de deixar de molho para azedar, eu aprendi com ela. Foi boa pergunta. Então só desenvolveu a receita? Eu desenvolvi a receita, meu filho. Porque bolo de arroz tem vários tipos, né? Uns colocam para pôr de molho na água, eu coloco no leite. Aí, ó. Já aí começa a diferença. Começa a diferença. E aí eu acrescento lá, pode ser queijo, umas 2 colherzinhas de queijo, ou então nata, para ajudar a azedar de um dia para o outro. Ah, tá. E o Cris já falou pra gente aqui que ele começou a cozinhar pela necessidade. A senhora ia trabalhar e ele ficava em casa, e aí ele pegava o que tinha e fazia comida. Mas quando a senhora viu ele crescendo assim na profissão, qual que era o sentimento? Maravilhoso, né?
Quando eu separei, eu tive 6 filhos homens. Aí faleceu um, tem 5. Como todos eram, eu me ensinei a fazer de tudo em casa, né? Lavar, passar, cozinhar. Não tinha menina, né? Tinha menina. Olha só que legal. Todo mundo aprendeu. E todos aprenderam a cozinhar? Todo mundo cozinha bem. Lava, passa, faz. Olha só que maravilha. E aí, mas só ele que foi pra gastronomia? Foi, só eu. Foi por um acaso, na verdade, pela necessidade, né? Como é que foi isso? Eu comecei, quando meu primeiro emprego formal foi em uma pizzaria, fiquei 5 anos, sempre muito curioso e sempre gostei de comer. Bem, né? Sempre gostei muito da comida da minha mãe. E lá nessa pizzaria acabou que tive alguns contatos, apesar que eu não era da cozinha, mas pela necessidade. Eu sempre fui muito proativo. Assim, faltou a salgadeira, eu queria salvar a pátria. Eu chamava minha mãe lá na época: mãe, me ajuda aqui, vamos fazer umas lasanhas, deixar pronto, que o pessoal tá me deixando na mão. E aí eu já tive esse primeiro contato. Saí de lá depois de 5 anos, fui para um hotel onde eu fiquei 16 anos. Quando eu cheguei no hotel, no primeiro momento, porque eu comecei na pia, não era bem aquilo que eu queria, eu fiquei um pouco assustado com o fluxo. Mas eu comecei a perceber em poucos dias que poderia ter possibilidades lá dentro. Eu imaginava, nossa, um prédio tão grande desse, será que só tem isso aqui pra mim? Se tinha tantas possibilidades. Então eu fiquei lá, com os 3 primeiros meses, eu sempre fui muito curioso para aprender, né, sobre tudo que está no meu alcance. Com 3 meses eu fui concedido uma oportunidade de ser cozinheiro para trabalhar na madrugada. E aí, com o tempo, com média de 2 anos, eu comecei a perceber que eu poderia crescer ali dentro. E aí foi quando eu comecei a correr atrás de aprender primeiro, porque eu fiz a graduação depois que eu estava mais de 6 anos lá dentro da empresa. Tá. E eu pensei, isso aqui pode me trazer um futuro. Era uma oportunidade que eu tinha. Era um curso que era mais curto, era menos tempo, que era 2 anos, né? Eu acho que é esse aqui que é meu caminho mesmo, e sempre fui muito apaixonado. Sempre fui muito de cozinhar com a minha mãe em casa. Então aquilo ali me remete conforto. A cozinha me traz isso, me traz conforto. Eu adoro ir com minha mãe, a gente às vezes tira dúvida, a gente fazer algo junto, ou ela vai lá pra casa, que a gente mora bem próximo, eu vou fazer alguma coisa e ela me ajudar, né? Porque eu conheço mais da técnica, ela mais do sabor. Então sempre eu gosto. Mãe, como que a senhora faz esse frango que fica tão bom, esse frango desse jeito? Não, é porque eu frito primeiro, separo assim, não coloco tomate. Então sempre ela me dá as dicas dela. Então eu gosto muito de aprimorar minhas receitas no sabor que ela consegue trazer. Entendeu? Então foi meio que por acaso, eu tive essa expertise de aproveitar as oportunidades. Né? E foi quando eu fiquei num hotel, eu sou da hotelaria, fiquei 16 anos lá, e lá que eu fiz 2 cursos eu fiz um curso de gestão de alimentos e bebidas, depois eu fiz gastronomia, e eu creio, Cleide, que muito também vem do dom. Tem muita gente que fala que você monta um prato tão bonito, como que faz isso? Tem coisas que você não consegue passar. Você consegue passar a técnica, o tempero, mas você não consegue passar uma finalização, que eu creio que é de dom. É verdade. Então eu acho que... É de cada um, né? Eu, quando eu era criança, eu sempre falava, e hoje que eu penso nisso, eu tinha um grupo, né, e eu sempre fui muito popular, assim, no meio dos meus amigos, eu gosto de sorrir muito, então, creio que sou uma pessoa agradável de estar perto, né? É mesmo. E aí as pessoas sempre falam, nossa, você parece artista. E eu falava que quando eu crescesse, eu queria ser artista. E eu descobri que hoje eu tenho, né, um alcance, uma popularidade com a minha profissão. Eu acho que foi um meio que eu também soube aproveitar para conseguir o palco, né? Porque hoje a gastronomia traz essas oportunidades de você aparecer de uma forma. Hoje tem as redes sociais que ajudam muita gente. Então eu soube aproveitar todas essas oportunidades na beira do fogão. Você já disse que é muito cheia de regras, mas no almoço de domingo, ele só fica olhando ou ele dá os pitacos também? Ajuda? Às vezes ele liga assim, que hora, né, que vai sair? Porque você não gosta que fica lá na sua cozinha? Não posso, não. Não, eu até ajudo. A única coisa que eu pego no pé dela, ela nunca fala, porque acaba que quando a gente tem uma formação, você entende mais dos critérios e das técnicas. E a cozinha, ela oferece alguns riscos que as pessoas do tempo da minha mãe não têm tanta noção. E sobreviveu até aqui. Deu certo, mas hoje o que a gente pode evitar, eu falo pra ela. Eu vou dar um exemplo. Ela adora frango. E quase todo domingo tem frango. Eu chego lá, o frango tá descongelando. Às vezes tá no sol, tá dentro da bacia e tá o frango lá descongelando. Fala, mãe, não pode, porque tem salmonela, né? Vai dar contaminação cruzada, pegar essa temperatura muito quente com um item muito gelado. O correto é só colocar 2 dias antes dentro da geladeira para ir descongelando. Ela, mas demora demais. Eu, mas é o correto. Porque a gente trabalha assim na cozinha profissional. Eu não descongelo ao tempo. Eu deixo no lugar resfriado. Então as dicas que eu dou para ela mais é de cuidado
com o alimento que às vezes passou despercebido lá atrás, ela não teve essa oportunidade de ter esse contato, e isso eu sempre falo para ela. Agora, do tempero, se eu pergunto ela como faz, então eu deixo, assim, eu não dou palpite no que ela faz. Mas eu ajudo, ela adora quando eu chego lá, ela faz uma salada aí rapidinho, corta o alface, lava pra mim isso. Então, lá realmente eu sou auxiliar dela. Ah, tá. Não, uma coisa que você falou e eu gostaria de voltar, essas etapas, você disse que começou na pia, o que quer dizer isso? Era steward, era auxiliar. Lavava louça mesmo. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assustado. Eu lembro que tinha 4 baldes com forminhas de empadas, assim, umas 2.000 forminhas, que eu creio que tinha mês que tava lá que ninguém queria lavar. Aí ele falou, você tem que lavar isso daí. Eu falei, meu Deus do céu. E falei, tá, mas eu tô precisando, muito necessitado. E fui lavar essas forminhas de uma por uma na mão. E eu lembro que eu chorava muito. Eu falava, não é isso que eu quero pra mim. Eu ficava pensando, né? Eu falava, amanhã eu não volto. Mas tava precisando muito do dinheiro. Eu lembro até hoje que o salário era R$164. Era um salário mínimo? Era um salário mínimo. E aí eu ficava, não, vou vir amanhã, vou inteirar um mês. Aí recebi, aí eu achei bom, né? Aí passou mais um mês, eu tô achando bom. E assim, logo eu comecei a ter contato, e você vai se relacionando, você vê que tem possibilidades. Mas se for começar bem antes, Cleiton, o contato com a cozinha, minha mãe sempre foi muito esperta de poder aproveitar e criar alguma coisa pela necessidade que nós passamos, que foi um período assim dos 12 anos de idade até os 18, foi bem caótico nossa vida, sabe? Bem restrita de qualquer tipo de acesso. Então, eu sempre falo que o meu primeiro contato na cozinha foi tendo de buscar algo na rua para comer. Minha mãe saía para trabalhar e a gente viu o sofrimento dela, a gente queria suprir aquela necessidade que ela tinha de... Minha mãe trabalhou 6 anos, uma época, quando ficou solteira, 6 anos de domingo a domingo, sem folga, sem férias, nós não via minha mãe. A gente ouvia, ainda estudava. E a gente ouvia ela de madrugada só brigando, porque ela passava as demandas, e a gente muito jovem, às vezes não obedecia aquelas demandas que ela passava, porque era de domingo a domingo mesmo. Trabalhava no quê? Diarista. Diarista. E assim, então eu tenho mais 6 anos no órgão público, e aí eu resolvi sair. No sábado, domingo, no feriado, que eu não ia trabalhar. Que era no Dergo, né? Que hoje é departamento de estradas. Lá era departamento de estradas e rodagem. Hoje é o segurança pública. Lá no Dergo. E aí eu resolvi sair. Falei, não adianta eu andar toda bonitinha com a barriga roncando. Prefiro fazer serviço de diarista. Então quando eu ganhava. E ela, assim, muitas das vezes eu ia com ela, ajudar ela nessas diárias, da faxina mesmo. E aí, quando ela ia para um lado, nós íamos. Eu vendi muito limão. Fazia as redinhas de limão, ia vender aqui em Goiânia, Campinas, Vila Santa Helena. Uma época nós fomos engraxar sapato nos terminais daqui de Goiânia. Outro vendia laranjinha. Mas eu quero saber mais dessa história. Daqui a pouquinho a gente vai continuar com essa história, porque a gente está indo para o intervalo. Já eu volto e você vai ouvir essa história aqui em casa.